É muito importante que você tenha consciência de que você não vê tudo, não sabe tudo e, portanto, não pode entender tudo. Ninguém pode entender todas as coisas, só Deus. E nós temos acesso a, no máximo, uma fatia de tudo que se pode saber. Nós não vemos todas as coisas. E as coisas que aparentemente são ruins para nós, na verdade, podem ser boas. Eu vou ilustrar isso através de um exemplo nas Escrituras Sagradas. Você pode ler no livro de Atos, a história começa lá em Atos 23, mas eu vou ler do 25 porque é o ponto principal na história de Paulo. O apóstolo Paulo, nós sabemos que por muitas vezes esteve em apuros com seus perseguidores, e seus principais perseguidores nem eram os incrédulos, mas sim os religiosos, os da religião judaica, de onde Paulo também veio. Aqueles que não aceitavam o caminho, como era a fé cristã chamada no início, até mesmo chamada de seita, não aceitavam o caminho, não aceitavam esta multidão que estava abraçando a fé em Jesus, então perseguiam um dos seus principais líderes, que era Paulo. E Paulo, certa vez, foi encerrado na prisão e já estava lá há 2 anos, mais de 2 anos, na prisão em Cesareia, em Israel. E então houve uma troca do governador. E o novo governador, chamado Festo, tendo assumido a sua posição no país a serviço de Roma, ele logo foi visitar a Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, você lê isso lá em Atos 25, a partir do versículo 2, diz assim: "E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele, perante Festos, o governador, contra Paulo, e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém." Paulo estava preso em Cesareia, na região litorânea ali de Israel, que era o centro do governo na altura. Então, pedindo um favor a Festos, os líderes religiosos pediram que Festos mandasse subir Paulo a Jerusalém para, entre aspas, ser julgado. Mas, na verdade, o que eles queriam era matá-lo, porque estavam armando ciladas para o matarem no caminho. Ou seja, veja que interessante, o sumo sacerdote e os principais religiosos, os principais, ou seja, aqueles de quem não se esperava isso, não é? Se esperava o quê? Se esperava verdade, se esperava justiça, se esperava fazer a vontade de Deus. O que é que estava vindo deles? Estava vindo planos de matar, mentiras, enganos, com a intenção de tirar a vida de um homem inocente, que Paulo não era culpado de nenhuma das acusações falsas que foram levantadas contra ele. Mas assim é este mundo, infelizmente. Assim é este mundo. Muitos religiosos se acham acima de Deus para fazerem o que quiserem, porque acham que estão na cadeira de Moisés, não é? Uma expressão bíblica para indicar liderança máxima na religião, e assim podem agir como se fossem o próprio Deus. Então, eles estavam planejando matar, com uma conversinha fiada, tentando agradar Festos, pediram um favor. Ó, grande Festos, você tem lá um prisioneiro na Cesareia, você acabou de assumir, tem lá um caso para ser julgado aqui em Jerusalém. Mande ele vir aqui, traga ele para Jerusalém, para a gente julgá-lo aqui, encerrar esse caso. Eles não queriam julgar coisa nenhuma, eles queriam matar Paulo antes de que ele chegasse em Jerusalém, armando-lhe ciladas no meio do caminho. Era isso que eles queriam. Mas Deus, na sua soberania, no seu poder, responde através da boca de Festos, dizendo assim: "Mas Festo respondeu que Paulo
estava guardado em Cesareia e que ele, Festus, brevemente partiria para lá. Não deixe ele lá, ele está guardado, ele está seguro lá. Não se preocupe não. Ele está sob a minha guarda. Veja que Deus aqui usou um incrédulo para guardar a vida de Paulo, onde ele estava na prisão já há mais de 2 anos. Então vamos agora tentar olhar pelo ponto de vista de Paulo. Não é? Paulo, na prisão há mais de 2 anos, por falsas acusações, sem poder ir e vir, sem saber qual seria o seu destino, sob ameaça de morte constante. O que ele deveria estar pensando? Ele deveria orar. Não é difícil imaginar que Paulo deveria orar e falar: Deus, me permita sair daqui. Há muita coisa para eu fazer, há muito trabalho para eu concluir ainda. Fazer missões, pregar aos gentios, testemunhar do Senhor. Abre essa porta dessa prisão para que eu saia daqui. Paulo provavelmente pedia a Deus a sua liberdade. Mas, por um tempo, Deus não respondeu, mas o deixou lá. E ainda que Paulo talvez não entendesse por que ele estava ali por tanto tempo, sem ter o seu caso julgado, Deus sabia por quê. E era para o bem dele. Era para guardar a sua própria vida. Quer dizer, Paulo estava sendo guardado na prisão. Talvez você está me ouvindo agora num presídio. Talvez você não entenda, não é? Talvez as suas circunstâncias para estar no presídio sejam bem diferentes das de Paulo. Mas eu não sei a razão por que você está aí, e não importa. E talvez você não esteja num presídio, mas você esteja numa situação que você fica remoendo, reclamando, murmurando: poxa, meu Deus, por que o Senhor não me tira dessa situação? Por que o Senhor não me tira daqui? Eu quero ir para tal lugar e nada dá certo, eu quero sair daqui e nada dá certo, eu quero viajar, quero ir para outro país, eu quero ir para outro estado, eu quero ir para outra empresa, eu quero abrir um negócio, eu quero aquilo outro. Poxa, meu Deus, o Senhor não me ajuda. Talvez você está aí reclamando, murmurando, porque Deus não te ajuda, pedindo uma solução, uma saída. O que você não vê é que talvez aquilo que você chama de prisão, de frustração, de má sorte, de problema, aquilo que te frustra é exatamente o que está te protegendo nesse momento. Considere essa situação de Paulo. Paulo nem sabia do que Deus estava o livrando, mas está aqui registrado. E às vezes a gente não sabe do que Deus nos livra. Às vezes a gente não sabe porque um negócio que a gente quer fechar não fecha. Algo que a gente quer comprar, quer vender, não vai para frente. Um relacionamento não continua. Por que algo que a gente deseja não se realiza, não se materializa? A gente não sabe. Mas Deus sabe. E o que é importante então? O que é mais importante na vida? Já que nós não podemos saber tudo, todo o tempo. Não temos essa visão de Deus, a visão do alto, a visão de todas as coisas. O que é importante para nós? O importante é sempre colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, deixarmos que Ele nos guie, que Ele cuide de nós. E crermos que se nós estamos colocando a nossa vida nas mãos dEle, procurando fazer a vontade dEle sempre, então a vontade dele sempre será a melhor para nós. Ainda que aparentemente não seja. Aparentemente nós estejamos sofrendo uma injustiça. Mas, como diz o texto sagrado, e se a injustiça, as injustiças dos homens forem causa da justiça de Deus? E se Deus permitir, como permitia, aquela injustiça que estava sendo feita a Paulo, de estar preso injustamente por mais de 2 anos, por falsas acusações? E se Deus, como fez com ele, permitindo a injustiça para guardar a vida dele, esteja permitindo uma injustiça com você para guardar a sua vida, para te dirigir para onde Ele quer que você vá? Você não sabe. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa.
eu sei que se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, de verdade, deixarmos que Ele dirija, se nós nos submetermos à vontade dEle, crermos, seja feita a tua vontade. Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na minha vida, como ela é feita aí no céu. Se nós fizermos isso, então não há como dar errado. Até o que era para dar errado vai dar certo. Porque a vontade de Deus é que está no controle na nossa vida. Você consegue fazer isso? Sim, você consegue. É só você decidir. Pegue todas as suas frustrações, murmurações, reclamações e renda-as, entregue-as aos pés do Senhor Jesus. E diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não vou ficar mais chorando, lamentando, murmurando, brigando. Eu vou simplesmente confiar. E o que o Senhor quiser, assim seja. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.